Boa tarde a todos. Nós estaremos então dando continuidade agora à sequência da nossa programação e teremos uma mesa redonda agora sobre produtos educacionais, inovação e impacto social no processo de avaliação. E para compormos aqui a mesa, eu quero começar chamando aqui o professor doutor João Carlos Krause. Ele será o mediador desta mesa. Por gentileza, obrigado. E irá então agora receber os nossos convidados para fazer parte desse debate, dessa conversa, começando pelo Dr. Nelson Luiz Reis Marques, do IFSU. Também quero convidar o Dr. Ítalo Gabriel Neide, da Univates. E o Dr. Velbert Santos Ferreira, da UEMA. Antes de passar, então, a palavra para o nosso mediador, quero aproveitar e fazer mais um comunicado aqui, de que haverá também uma roda de conversa sobre aprendizagem, às 17h30, na sala 17203, fica no andar inferior a este, com o professor Antônio Batista Pereira. Então, aqueles que quiserem participar dessa roda de conversa, poderão, então, depois deste momento. O João está confirmando aqui a sala 17302, que é aqui nesse andar, então, no final do corredor. Ok? Então, agora eu passo, então, de imediato a palavra para o doutor João Krause, que irá fazer a mediação desta mesa. Ok, obrigado, Flávio. Essa mesa, então, foi pensada justamente na mostra, né? E quando eu pensei em formar essa, vamos dizer, tropa de elite aqui para falar sobre avaliação de produtos educacionais, né, esse aspecto, eu pensei em termos de trazer uma pessoa com uma realidade, vamos dizer, do Nordeste, o professor Welbert, uma pessoa com a realidade de uma instituição pública e outra pessoa com uma realidade de uma instituição particular ou comunitária, no caso, né? Mas ontem à noite eu fui montar o currículo desse pessoal e vi que a gente juntou todos os físicos aqui em cima, né? Todos os 4 são formados em física, né? Sim. Então, né, vocês, por favor, não é nada de, vamos dizer assim, de puxar o assado para a nossa área, né, mas já, né, tudo bem. Tá? Bom, então vou fazer a apresentação dos nossos 3 painelistas aqui. Vou começar, então, pela ordem de subir ao palco. O professor Nelson, então, Luiz Reis Marques, ele possui licenciatura em Ciências pela FURG, licenciatura em Ciências e Habilitação em Física pela USPEL, mestrado em Ensino de Física pela URGS e doutorado em Ensino de Ciências e Matemática pela UFN. É professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, onde foi coordenador das licenciaturas em Físicas e Ciências Biológicas. E também atua como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias da Educação. O professor Ítalo Gabriel Neide possui bacharelado e mestrado em Física pela URGS e doutorado em Ciências também pela URGS. Tem pós-doutorado pela Universidade de Duisburg-Essen e é docente da Univates, atuando nos cursos de graduação e é coordenador do programa de pós-graduação em Ensino e Ciências Exatas e membro da Rede Internacional de Investigação da Ensinança das Ciências. O professor Welbert Santos Ferreira possui graduação em Física pela Federal do Maranhão, mestrado em Física pela Federal do Ceará e doutor em Física pela Universidade do Porto e pós-doutorado em Física pelo Instituto de Nanociência e Nanotecnologia da Universidade do Porto. É docente do Programa Doutoral em Ensino e Ciência e Matemática da Rede Nordeste de Ensino, no mestrado profissional em Educação Inclusiva
e atualmente coordena o mestrado em Processos e Tecnologias Educacionais, recém-aprovado pela CAPES. Então, o tema dessa mesa redonda seria Produtos Educacionais, Inovação e Impacto Social no Processo de Avaliação. Não sei se vocês vão conseguir fazer responder uma pergunta, mas eu trouxe uma pergunta surpresa para vocês. Quais as metodologias podem ser utilizadas para avaliar a inovação e impacto social de produtos educacionais, considerando diferentes realidades e necessidades? Não sei qual dos três vai começar, mas... Não, pode responder Tu quer que a gente responda agora ou tu pode ser depois? Pode ser no decorrer. Talvez com as apresentações esteja respondida, também, né? Então, tem que colocar em modo tela cheia ali para eu conseguir passar. O assessor não está, eu vou lá. Não, então chegou. Boa tarde, gente. É muito bom estar de novo na mostra, trabalhando aqui, e que nem o Vandão falou, né, trabalhando, não se divertindo, e ver todos vocês de novo, e relembrando, né, a gente poder se encontrar no formato presencial aqui, trabalhar aqui, depois de noite tomar uma cerveja, isso tudo faz parte, né? E a matriarca de aniversário hoje, alguém teria que fazer isso, né? Vamos bater umas palmas aí, feliz aniversário, Cleicinho. Bem, a nós três foi dada uma tarefa que a gente não pôde escolher muito, né? O João simplesmente chegou e falou, vocês têm que falar sobre produtos educacionais, inovação e impacto social no processo de avaliação. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que nós vamos falar sobre tudo isso? É muito abrangente, né? E tem muitos termos aí que eles são próprios, são subjetivos, são inerentes, talvez, do programa em específico, né? da pesquisa feita. E aí a gente se reuniu e traçou um planejamento aí de como atacar isso aqui. Então, a gente não se compromete a falar de tudo que está ali, mas se compromete a falar sobre... elementos que são muito importantes e que estejam contidos na ideia principal que o João nos trouxe. Tá? Então, vamos começar. Eu vou conversar com vocês, e antes de começar, tu tem que me avisar quando der 20 minutos. Tá? 15, me avisa quando dá 15. Eu vou estar conversando com vocês hoje sobre... produto educacional, né, a temática principal da mesa desse evento, e a minha apresentação está dividida então em 4 partes, onde eu começo pela apresentação que nós três combinamos de como vai estar estruturada essa mesa redonda. Após, então, eu vou trazer para vocês a concepção e a evolução do que nós temos sobre produto educacional até o ano 2022, mais ou menos. E depois eu trago alguns exemplos do nosso programa, né, do que a gente considera um bom produto educacional, ou as características necessárias, e aí, por último, as referências. Então, a nossa combinação ficou dessa forma. Né? Eu começo introduzindo o assunto, falando da gênese do produto educacional na nossa área, e depois eu trago alguns exemplos, né, do nosso programa. Lá e depois o professor Nelson, ele vai nos apresentar, né, ele pega o meu gancho de 2022, onde ele apresenta um panorama atual do cenário do que a gente tem de produtos educacionais na nossa área, com um olhar de avaliação, podemos dizer assim. Então, ele vai discorrer sobre um artigo importante, né, que foi publicado, e vai nos trazer aí elementos importantes para a nossa reflexão. E depois, após, o professor Welbert vai trazer exemplos, né, de intervenções com produto educacional lá na região do Nordeste. Né, que ele vem lá, ele participa, professor, numa rede formada por programas lá no Nordeste, Renoem, e ele vai estar embasado também na perspectiva para dar conta do impacto social. Então, a gente vai conhecer a ideia que eles têm lá sobre
o que de fato produz impacto social, e vai servir para nós depois também pensar se o que nós pensamos em relação aos diferentes programas aqui, regiões do Estado, convergem, né, com o que eles pensam e fazem lá. Bem, explicado isso, vou fazer a propaganda do meu programa, falar um pouquinho de onde eu venho. Todos vocês devem ter, infelizmente, esse ano, visto aquela cena lá de uma balsa batendo numa ponte, nos momentos de enchente, né? E eu e tenho também a professora Madalena, a gente vem dessa cidade aí, onde ocorreu esse tipo de situação. Então, é o Vale do Taquari, mais especificamente em Lajeado, Universidade do Vale do Taquari, Univates, né? E a gente é uma universidade comunitária, assim como a nossa irmã a URI, tem também o PF, são várias universidades aí que a gente tem uma rede bem importante que foi formada, e a gente vai se ajudando, né? Mas também existem, mais tarde veio também a participar dessa rede o Instituto, o IF-Sul, vieram também instituições que não são só comunitárias, né? Então, após apresentar o que é a Univates, né, a gente teve a inauguração do nosso programa em 2007, ele é da modalidade profissional, óbvio, nota 5. Eu sou coordenador desde 2020, nós temos nível mestrado e doutorado, temos mais de 200 mestres egressos e 10 doutores. Aí, por que eu quis falar sobre isso, né? Porque o nosso programa, ele é um dos programas, aquele que teve a primeira leva de doutorados profissionais aprovados. Então, o nosso corpo docente, a gente teve que fazer inúmeras reuniões para pensar, remoer, ruminar o que é uma tese a nível de doutorado profissional, o que é um produto educacional. O que é um produto educacional, né? A diferenciação dele para o doutorado profissional. Então, teste. Está acontecendo alguma coisa? Teste. Oi. Alô, oi. Alô, oi. Alô. Vamos ver se vai. Vamos indo. Vamos continuar aqui. Não tem jeito. Na live? Tá. Bem, vamos lá então. Então, aonde eu parei, né, eu estava conversando com vocês que a gente fez diversas reuniões para pensar sobre produtos educacionais, né, e também o que esperar de uma tese a nível de doutorado profissional. Bem, vou começar, então, de fato, né, com o que a gente se propôs a vir fazer aqui. Tá? Na nossa literatura, a gente vai encontrar, de forma relevante, a primeira vez o termo produto educacional ou produção técnica num artigo em 2019, desculpa, em 2009, teste, em 2009, acho que eu vou parar de caminhar, vou ficar parado, talvez funcione. Em 2009, e esse artigo é um artigo conhecido na literatura, né? Que ele foi publicado com a autoria do Moreira e do Nardi, onde lá, de fato, começam a acontecer, né, as primeiras avaliações dos programas profissionais na área do ensino. E aí, nesse sentido, a gente tem o título do artigo, ali, o mestrado profissional na área do ensino de ciências exatas e matemática, alguns esclarecimentos, são características que eles expõem nesse artigo sobre o que se espera do mestrado profissional na área do ensino. E aí, nesse artigo, a gente vai ver lá no meio dele que tem umas 4, 5 linhas que, de fato, vão versar sobre produto educacional.
Aí, como vocês podem ver, e está projetado aqui, sobre o produto educacional, eles vêm a dizer que ele deve ser necessariamente gerar um produto educacional que possa ser disseminado, analisado, utilizado por outros professores. Naturalmente, essas ênfases podem mudar com o tempo ou com o contexto. E este produto pode ter a forma de um texto sobre uma sequência didática, um aplicativo, etc. Né? Então, a gente tem algumas linhas de um primeiro subsídio sobre o que é produto educacional. Ahá, agora sim. Não pode ir longe, hein? Toda a tecnologia nova não dá conta, a gente volta para a antiga, né? E a gente pode confiar nela, imagina. Eu acho que teste. Esses físicos, né? Não é físico. Mas eu vou continuar, tá? Senão vai atrasar demais. Então a gente tem ali alguns subsídios, mas é muito pouco, né? Lá em 2009 também a gente estava começando a construir o que é a ideia do produto educacional, o que era a ideia do mestrado profissional na área do ensino. Então era a primeira vez que aparece na literatura alguma coisa sobre esse assunto. Aí, segundo, em 2009 a gente tinha um documento de área, mas lá não tinha nenhuma chamada de produto, produção técnica ou produto educacional. Aí, em 2013, a gente tem, aparece então no documento de área, o primeiro parágrafo sobre produto educacional. Então a gente tem as primeiras indicações, né, formais do que é um produto educacional. Mas veja, o texto não vai descrever o que é um produto educacional. Ele apenas menciona que o exame deve desenvolver um processo ou produto educativo aplicado em condições reais de sala de aula. É isso. Né? De novo, não entra na ideia do que é um produto educacional, que características ele tem que ter. Fica solto isso ainda em 2013. Em 2016, aí sim, volta no documento de área T, de novo, esse mesmo texto, porém lá já é idealizada uma ficha de avaliação para se poder avaliar e classificar os produtos produzidos pelos programas. E até aparece 18 vezes no termo, mas não produto educacional ainda, aparece produção técnica, só que todos esses termos vêm aparecer na ficha, né? Não é texto novo. Então a gente está praticamente no mesmo navio. 2016, no mesmo navio. A gente não tem nada formal que possa nos subsidiar para a gente estar trabalhando e fazendo nossos produtos educacionais que seja oficial, né, da área. E aí eu tenho uma fase que é que eu chamo a construção. Né? A gente saiu da infância com os produtos educacionais e aí a gente vem, em 2018, é publicado o que eu considero o primeiro artigo de profundidade sobre produtos educacionais na área do ensino. Tá? E nesse artigo, então, a Priscila Leite, ela se propõe a falar sobre uma proposta de avaliação dos materiais produzidos. E aí ela embasa o artigo dela em Gabriel Capum, onde são dois pilares. Né? O primeiro é o Gabriel Capum, onde ele é já um pesquisador conhecido na área de materiais educativos, onde ele tem um principal artigo
esses dois pilares, a gente tem a proposta, então, da Priscila, onde ela vem trazer são 5 pontos importantes que os produtos educacionais deveriam ter e que deveriam ser avaliados, né? E aí ela traz que esses pontos seriam a estética e organização do material educativo, capítulos do material educativo, estilo de escrita apresentado no material educativo, propostas didáticas apresentadas no material educativo e criticidade apresentada no material educativo. Aí, um ano depois, o nosso documento de área, que hoje é esse o vigente, em 2019, ele vem trazer que, além do que já existia, que é o que nós tínhamos em 2016, mais toda aquela parte de as considerações sobre o doutorado profissional que a coordenação da área coloca no documento que é produzido, a gente tem essa novidade, que é esse texto ali. E aí, aqui a gente começa a, de fato, se aproximar do que é uma definição de produto educacional formalizada pela área, né? E aí, eu gostaria de ler, mas eu não vou conseguir ler aqui. Alguém que está aí, preciso, lê bem alto. A parte de ali onde tem a área de
Então, só lá no final, a gente chama isso de produto. Antes, para nós, é um protótipo. Tá? Então, é a conceitual, a segunda é design ou layout, a apresentação dele, a terceira é quanto à metodologia de ensino, didática, né? E a última é quanto à comunicação com o professor. Né? Bem, e aí, para finalizar, eu só quero trazer alguns exemplos do meu programa que a gente considera que tiveram sucesso. Tá? Então, esse daqui é uma aluna minha, da tese do doutorado dela. A gente tem aqui, por exemplo, a capa, aí eu chamo a atenção para o design layout. Na apresentação, por exemplo, a gente tem que ter umas informações relevantes ali, que esse é um produto educacional que provém de uma tese, né, que traz o nome dela, do orientador, do programa, e aí são vários elementos, né, eu não vou me ater aqui, senão ficaríamos por muito tempo. E mais importante, trazer essas outras características, como, por exemplo, o diálogo com o professor, orientações e sugestões, e aí ela tem um avatar dela, onde ela traz dicas e conversas do professor no meio do material. Tá? E da mesma forma, ela trabalhou na perspectiva do POI, que é oferecer, observar e explicar, é uma metodologia de ensino, e só que a gente tem que usar essas bases metodológicas e fazer a transposição delas para as atividades de fato dos alunos. A gente não pode esquecer disso. E ali a gente tem uma atividade dela onde está estruturada e foi desenvolvida a partir dessa metodologia. Como vocês podem ver, tem etapa 1, predição, etapa 2, etapa 3. Os alunos vão lá e respondem isso. E finalizando, tá? Eu tenho então também aqui a comunicação, né? A apresentação, cara, o professor. O material tem que se comunicar com o professor. Não pode ter aquela formalidade de artigo, né? A gente saiu da comunidade acadêmica. Mais embaixo ali, outras características interessantes, traz links para os alunos, livros, etc. Lá no outro canto, que é post, que daí pega o celular, saca, vai ali, já vai direto também. Mais abaixo, o link para a simulação. E outra coisa que eu felizmente vi hoje aqui nas sessões plenárias é no sentido de que, olha, muitos alunos meus pagaram gente do design para fazer esse tipo de coisa, de diagramação, etc. Nem todo mundo pode pagar e todo mundo tem tempo, né, para ficar fazendo. E aí eu vi uma solução bem legal hoje, que é utilizar o construtor de imagens por inteligência artificial. E o trabalho ficou bem bacana. E a coisa parece muito profissional. Então dá para utilizar a inteligência artificial, é um recurso que a gente deve fazer uso e talvez seja uma solução para esse tipo de problema. Né? Bem, gente, aqui eu tenho as referências, eu devo ter passado meu tempo, eu agradeço, e ali tem o meu contato, e agora eu quero passar a palavra então para os meus colegas aqui. Bom, pessoal, então, boa tarde. Né? A gente já apresentou antes, mas a gente vai falar sobre o professor do Instituto Federal Sul Brasileiro, o nosso programa do ICTEC, né? E eu também sou professor colaborador da UPF, né? Também na UPF. Então, falar um pouquinho que eu trouxe para vocês em relação ao produto educacional, eu peguei esse artigo de 2024, que eu acho extremamente importante, que é do Idson Araújo, né? Ele Souza, na minha opinião, foi o orientante do doutorado deles. O que eles fazem? Eles fazem o resgate dos artigos que estão presentes na literatura dos últimos anos, que precedem desde 2002, para vocês terem uma ideia, né? Quais são as críticas que tem para as dissertações e para os produtos mais, digamos, são as críticas de ideologias. Aqui eu peguei episódios só para os produtos educacionais. Mas lá no artigo é muito interessante que também traz os comentários em relação às publicações que nós temos sobre as dissertações do mestrado profissional e doutorado ainda não tinham ainda para ser feito. Ele é bem interessante esse artigo, que foi publicado na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciência, né, que está aqui na revista da área lá, né, bem conceituada.
Bom, mas vamos lá. Então, mas assim, ó, eu peguei tudo que eu acho mais importante no cenário de casa, depois eu vou partir. O que é o mais importante que eu vejo que continua isso já se identificava há muitos anos atrás, né? Mas nós continuamos ali, ó, que indicam, né, a existência de desarticulação entre a teoria da aprendizagem disponível pelo autor e os encaminhamentos metodológicos disponíveis. Então se percebe ainda que muitos produtos educacionais têm lá agora, né, um referencial teórico, mas a proposta lá, né, a didática, não conversa com o produto educacional na sua aplicação ou na sua análise. Isso ainda vai ser uma quantidade grande desses detectados, desse tipo de trabalho ainda acontece. O Danilo Villani, né, que é 2022, não identificado por parte dos trabalhos o uso de conceitos de fundamentação teórica na construção do produto educacional. Não encontro. E quando encontro, ainda coloco muito essa desarticulação também. Para vocês verem que isso é algo recorrente e algo que a gente percebe que isso é uma coisa que a gente traz no nosso próprio programa, lá do Sul. Tá? Que tem trabalhos que não têm articulação como referencial forte. E muitas vezes, os alunos que estão aqui nossos, tem bastante irmãos, sabe, que eu fico incomodado, que eles vêm lá no final e dizem, que referência eu posso botar para esse trabalho? E nenhum. O que você vai botar agora? Isso tinha que ter pensado antes. Então, essa é a resposta para vocês. Porque não é possível uma coisa dessa. Eu estou incluindo para apropriar no referencial para que depois eu consiga, né, ter toda uma proposta didática. Senão, o Frankenstein, né? Está também do nosso lado. Mas então, e a gente vê que nós temos esse artigo que continua nos fazendo muito essas ideias que estão presentes aí. Então, agora, voltando mais assim para o artigo que coloca a dificuldade de compreensão da natureza dos produtos educacionais, né, com esclarecimento sobre a noção do que é produto. Então, esse artigo que é da Angelita ali, ele vai colocar exatamente que tem dificuldade em criaturas que encontrar o que é um produto educacional. Nós vamos falar sobre produto educacional. Que referências nós usamos para produto educacional? Porque não se encontra essas referências. Depois, a ausência de referenciais teóricos indica que características precisam do tipo de produção científica. Parecida a ideia. Não consegue referenciar o que é um produto educacional. Depois, a crítica à compreensão burocrática do produto educacional, ou seja, apenas um requisito para a conclusão dos cursos. Então, se nota muito produto educacional ainda. Eu fui olhar, fui pegando lá, eles estão botando as referências, indo nas referências e olhando, realmente, percebe que está lá e não tem nada a ver com o trabalho. E aí, eu faço uma crítica, né, que eu posso fazer ao meu próprio. Eu sou oriundo do mestrado profissional. Mestrado profissional no ensino, na FURG, eu fiz na URGS, né, em ensino de ciência, de física. Tá? E o que aconteceu lá? O meu produto que as vocês olham não tem nada a ver com o que é a dissertação. Ele é outra coisa, ele é um texto de apoio ao professor e não vincula nada com a dissertação. Era só para preencher a tabela que tem para esse cara. Então, mas eu achei que podia ficar aqui para trás. Aquilo lá, 2005, 2006. Mas hoje, a gente olha e essas coisas ainda continuam acontecendo. E aí a crítica maior que acontece nesse tipo de trabalho é os ingredientes. Tá? A crítica é indústria dos ingredientes. E outro detalhe dos ingredientes que aparece muito na crítica. O referencial teórico que eles apresentam é do conteúdo. Tá? Por exemplo, eu estou fazendo uma sequência didática sobre circuitos elétricos. E o cara vai falar sobre circuitos elétricos. Não tem uma coisa por trás para ter embasamento para a produção dessa sequência didática, seja do que for. Parece que o conteúdo por si só é suficiente para uma coisa dessa. Isso já continua acontecendo. Depois nós temos ali a racionalidade técnica presente nos produtos educacionais. Isso muito conhece, que é da Fernanda Hoffman, tá? Que é um artigo já foi muito batido, né, de 2009, mas também hoje a gente continua percebendo que muitas vezes os produtos, né, eles apresentam uma racionalidade técnica tremenda. Tu não consegue perceber o embasamento teórico dele, que novamente vai em conta dos outros que eu já falei ali. E isso, esse artigo é de 2009. Depois agora vai aparecer outro de 2022, e novamente constatam que isso continua acontecendo. Depois, as limitações dos produtos educacionais, que eu agrupei ali, ó. Pouca evidência de mudanças realizadas a partir da avaliação do produto. O que é isso? Passou pela banca, teve críticas na banca lá, situações para ser feito, o produto foi aplicado, tem toda a descrição do produto. E qual é o produto que é apresentado? O mesmo original. A aplicação não serviu para fazer refinamentos desse produto educacional. Isso é uma preocupação que a gente tem, então aplica ele.
tu vê os pontos positivos, os pontos negativos dele, e a proposta do manejo de produto, tu já tem que ter dado ali toda uma atenção especial para esse produto. Ele não pode ser, e muitas vezes eu digo isso para os alunos, que sabem, mas eu posso mudar de coisa? Pode, não tem que mudar. Tu tem que ver o que deu certo, não deu certo, fazer todas essas modificações. Nós precisamos fazer isso no produto. Então, isso é magnífico que também acontece. Seleção de conteúdo tradicional, deixando de priorizar temas contemporâneos como éticos raciais, ciência. Hoje, são muito poucos trabalhos. A gente viu hoje apresentando uma aqui, que era a ideia da mulher na ciência, assim, o meu colega mais ali também está trabalhando nessas áreas. Nós estamos tentando vir para temas mais atuais também. Senão a gente fica sempre repetindo esses mesmos tradicionais e aí vai ser outra aqui que vai aparecer depois, a pouca divulgação dos produtos. Porque a gente fica refazendo produtos que já existem. Você fica dando outros e não se avança nos temas. A qualidade dessa produção, a qualidade baixista, também ser criticada, ter vazagem entre implementação e publicação. E isso, pessoal, se vocês entrarem e vocês vão ver, tem programas que estão lá, vocês vão na base do programa, está lá a dissertação, está lá o publicacional, mas não tem nem livro que limita vocês ao produto. Vocês não encontram nem na Biblioteca Nacional, nem duas dissertações de tese da CAPES. Você sabe que quando a gente vai lá para o repositório da CAPES, nós botamos os produtos, está limitado. Só os antigos conseguem colocar. Os programas mais novos, os professores mais novos, não conseguem colocar lá no repositório da CAPES os produtos educacionais. Então, estão ficando restritos muitos programas. E tem programas que vocês vão... Então, se vocês pegam os em rede para fazer esse teste, vocês vão ver que a maior parte dos programas em rede não estão disponíveis os produtos educacionais. E tem produtos educacionais que já foram feitos há bastante tempo, mas não tem nenhum link que leve para o produto educacional. Defasagem, que é essa defasagem entre implementação e publicação, porque tem alguns que vão aparecer na página do programa muito tempo depois que ele foi aplicado. E considerar, até nesse artigo do Nascimento, eles consideram que já estão defasados até o assunto, quando eles acabam aparecendo nas páginas dos programas. Aspectos positivos, também tem aspectos positivos. A constituição do produto educacional com resultado de pesquisa desenvolvido nos cursos de mestrado profissional em ensino de ciências, com forte fundamentação teórica e metodológica. Então, vocês vejam, ali já tem uns que já conseguiram encontrar uma boa fundamentação teórica dentro desses produtos. Elaboração dos produtos educacionais de modo a facilitar a disseminação e sua presença em repositórios digitais. Então, mas essa dos repositórios digitais também, que é 2022, existem outros criticando muito isso, a dificuldade de acesso a esses repositórios. Então, para muitas vezes, alguns programas, a gente só consegue encontrar o seu produto se for diretamente na página do programa. Só que a gente às vezes não conhece todas essas páginas para fazer essa busca. Crítica desenvolvida ao conteúdo do livro didático, quer dizer, que dentro dos produtos criticam a forma como os livros didáticos apresentam e buscam dentro desses produtos uma nova abordagem para aqueles conteúdos presentes nos livros didáticos. E vocês consideram também como um fator positivo nesse trabalho. Depois, desenvolvimento do produto educacional em processos de pesquisa científica, constante ligação com a sala de aula. Ou seja, é o que a gente busca num produto educacional, que ele brote do chão lá do professor, da sala de aula, que ele realmente venha para que a gente consiga suprir uma necessidade que o professor esteja enfrentando na escola. Já se encontra, nesse trabalho, já conseguiram encontrar. Criação, então, de produtos educacionais com relevância social, através do atendimento a demandas educacionais específicas. E aí entra muito o atendimento com necessidades especiais. Então, já estamos produtos que estão levando em conta as necessidades especiais. Aproximação entre a teoria e a prática pela adoção e fundamentação teórica e consistente diálogo com pesquisadores da educação em ciências, mobilizando, por exemplo, os aspectos de história e filosofia da ciência, ou discussões e relações étnico-raciais. Então, é outro ponto positivo que está aparecendo nos produtos também educacionais. Depois, planejamento e avaliação de metodologias e estratégias didáticas e recursos inovadores, bem como reconhecer a avaliação da implementação do produto educacional como parte indispensável da pesquisa. Então, repare, também já estão verificando nas pesquisas que isso está ocorrendo, que é outra coisa que a gente tem. Quer dizer, tem que ter avaliação do produto, que nem acabou de falar, O produto tem que ser avaliado. Depois, disponibilização das produções intelectuais, dos mestrados profissionais em ensino de ciências, com amplo acesso à área de pesquisa, principalmente para professores de educação básica. Isso vocês vão ver que tem vários criticando e vários elogiando. Porque alguns dizem que
esses trabalhos ficam no meio acadêmico e não chegam na escola. Agora, esse trabalho aqui, né, que é do sistema 2016, diz que já conseguiu identificar muito desses trabalhos que estão sendo utilizados nas escolas. Que é o que a gente quer, né, a replicabilidade desses produtos, adaptações desses produtos a outras realidades. Mas repare, aí a gente percebe no próprio artigo divergência em relação a isso. Alguns pesquisadores dizendo que isso acontece e outros dizendo que isso não está acontecendo. Depois, incentivo ao questionamento e crítica aos enunciados estabilizados dos livros didáticos. De novo, aquela crítica, né, ao livro didático que está aparecendo nos produtos. Discussão e reflexão do sistema educacional de modo amplo, como parte da proposta de produto educacional. Também isso é colocado como um aspecto positivo ali dentro. Depois, ali, ó, insuficiente justificativa para a existência dos produtos e processos educacionais. A ausência de reflexão por parte dos mestrandos sobre a necessidade. Bom, o que eles tratam bem nisso aí? É que leia a dissertação, tu pega a dissertação e tu não consegue perceber o que levou àquela pesquisa. O que levou à execução daquele trabalho. Isso partiu de quê? Diz que isso é algo que também, né, que é uma crítica que está sendo feita, que isso não está aparecendo. Porque o ideal dos nossos produtos é que eles nasçam da onde? Da necessidade real. Por isso é um mestrado profissional, um doutorado profissional. Depois, ó, a centralidade, por vezes, em temas já investigados na pesquisa em educação e ciências. Então, nós temos temas que já estão amplamente pesquisados, nós já temos uma ampla produção em cima desses, e o que fazem alguns desses? Simplesmente uma mera repetição. E muitas vezes são aplicados em condições idênticas à que foi a original. Quer dizer, não foi nem buscada uma nova realidade para a aplicação deste produto. Então, isso é outra crítica. Também é criticada a justificativa de pesquisas apenas para exigências legais, né? Então, aquela ideia de novo, né, que para ser um mestrado profissional tem que ter a dissertação e o produto ali novamente de forma burocrática em relação a isso. Então, isso são, para vocês verem como tem, ali eu peguei uma parte que eles elogiavam, mas a grande maioria é críticas em relação aos programas da área de ensino, né? Crítica à constituição dos produtos educacionais e instituições de ensino superior apenas visando as salas de aulas da educação básica e não a partir de um diálogo com essas esferas. Que eu disse antes, ele surge no meio acadêmico e fica para o meio acadêmico. Ou seja, a pouca participação do professor da educação básica, né, nas ideias de onde vem esses produtos, a elaboração dos produtos, que necessidades ele vai suprir. A constituição de produto educacional com simples transferências de conhecimento. Então, está ali algo burocrático. E isso, a crítica vem muito em cima dos mestrados, né, em física, em rede em física. Né? Essa burocracia de apresentar conteúdos que estão nos livros didáticos, mas que eles estão colocando ali de novo. Digamos assim, a crítica feita em cima dos mestrados em rede em física é muito grande. Depois, os produtos educacionais não respondem a dificuldades próprias da educação brasileira, promovendo pouca ou nulas mudanças na sala de aula. O que eles tratam nessas ideias, nessa crítica? É que o professor vai lá, ele propõe um produto, ele aplica o produto, recebe o seu diploma lá de mestre e tudo, e nem ele continua aplicando o produto que ele fez. Quer dizer, foi simplesmente para cumprir algo, né, meramente burocrático. Quer dizer, não proveu mudança nenhuma em relação. Então, para vocês verem, né, esse artigo ele faz uma análise ampla, né, em uma grande quantidade de artigos. Acho que vale a pena para o pessoal, né, principalmente quem está na gestão, e também analisar as críticas que são feitas em cima das nossas dissertações também. Né? Depois, a pouca distribuição de acesso aos produtos. Uns dizendo que tem facilidade e outros dizendo das dificuldades de acesso. Não estão na parte do programa, não estão no EduCaps, né? O EduCaps, o pessoal que é mais novo não consegue mais colocar os seus produtos lá. Está restrito o acesso. O que resta para nós agora? É as páginas dos programas. Só que muitas vezes os programas não têm espaço e estrutura para ser colocado. Agora mesmo eu tive na tela aqui o produto educacional da Angélica, que está aqui me orientando. Ficou ele muito grande, porque ele traz muitas imagens, muita coisa, não tinha espaço. Nós tivemos que trazer ele para outro lugar e mascarar lá no link, lá dentro da página do programa, porque não tinha nem espaço para colocar ele. Repara, são dificuldades que a gente enfrenta. Né? Agora, se nós não tivéssemos outro lugar para botar e mascarasse na página do programa, como é que ficaria o acesso ao produto educacional? Né? Depois, né,
raridade de bases de dados unificadas, ou seja, nós não existimos, e isso alguns defendem, que nós tenhamos uma base unificada para que todos os produtos educacionais estivessem num único repositório, né? E isso é que é a ideia do EduCaps, que nós não conseguimos uma coisa dessas. Dificuldades em sua publicação. Aí vem o grande detalhe. A gente, mestrado profissional, aplica-se um produto, faz um artigo. Quantas revistas aceitam esse tipo de publicação? São poucas, a maior parte rejeita. Nós temos aqui a revista, né? Nós temos a revista, nosso programa que também aceita, temos a revista lá dos produtos educacionais, temos uma revista da Universidade da Fronteira Sul, e as outras não aceitam, rejeitam eles na própria submissão. Então, nós temos essa dificuldade também de publicação desses resultados da pesquisa das aplicações dos produtos educacionais. E isso é uma coisa que eu tenho enfrentado, né? Agora mesmo, tentava aqui, o Krause fechou, a revista aqui não está aceitando porque tem excesso. A do produto educacional está fechada, não aceita. Não tem nenhuma aberta que aceite esse tipo de trabalho. Então, tu fica com esses artigos engavetados, esperando que uma revista que aceite e permita. Pois é, mas por quê? Porque são poucas, né, Krause? São poucas. Então, uma hora tem que fechar, a gente não dá conta de tudo isso, né? Então, esse é um problema real que nós enfrentamos, que é uma coisa que nós, como grupo, devemos nos mobilizar para isto, né? Porque é uma produção, é resultado de pesquisa e a dificuldade que a gente tem para essas publicações. Bom, agora eu retomo aqui o que o Ítalo falou para vocês. Isso é aquela imagem do que o Ítalo está falando das 4 camadas. Eu não vou falar sobre isso do produto educacional que o Ítalo estava falando ali para vocês, né? Porque a gente tenta implementar também no programa essa ideia das 4 camadas, que é a interação, né? que ele já falou ali, o diálogo pedagógico, conceitual, comunicação, o estético, funcional, tá? A gente tem algumas críticas a essa descrição que eles colocam lá nesse artigo, que eu não vou entrar no mérito aqui por causa do tempo, né? Mas eu tinha posto aqui. Mas o que a gente nota, no mínimo, e é uma discussão com o Michael, que está aqui, professor do nosso programa que está aqui, né? Que no mínimo tem que ter uma 5ª camada nisso. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes de um produto educacional é a gente ter uma etapa onde a gente faça uma análise da aplicação e a potencial adaptação para outras realidades. Porque é importante naquele produto que a gente tenha ali como ele foi aplicado, né? Qual foi as dificuldades e as facilidades que o professor teve. Quer dizer, esta 5ª camada, eu vejo que ela é fundamental nós termos nisso. E fazer algumas adaptações naquelas 4 camadas anteriores. Mas esta aí é que eu vejo assim, ela é fundamental. Se eu vou pegar o produto de outro para aplicar, eu quero saber como é que ele foi aplicado. Não basta eu olhar o produto. Como é que ele foi aplicado? Que dificuldades ele encontrou? O que eu posso modificar nisso? E isso está faltando. E aí eu trago um exemplo aqui do nosso, por exemplo, ó, esse é um que eu orientei há pouco, né? Se vocês olham, eu só trouxe aqui, que é para vocês verem aqui, ó, olhem ali o que a gente já fez quando está ali o item 6, reflexões acerca da aplicação dessa sequência, né, de ensino investigativa. Tu reflete sobre aquilo, qual é o poder de adaptação que tem, e isso tem que passar, pelo menos meus orientantes que estão aqui, que tem vários, já sabem que isto vai ser papel indispensável, né? Que o pessoal conheça o produto, como ele foi aplicado, né? Ter uma pequena descrição desta aplicação e, né, e eu vejo assim, porque quem aplicou ele está ali, consegue perceber o que pode ser modificado, quais são as adaptações de realidade que pode ser. Esse trabalho foi analisado, começando se analisando ela lá de Piratini, né, ali do sul, aplicando a ideia dos produtos dos animais do Pampa. Depois abrangeu todo, mas começou pela realidade da região. Trabalho bem legal. Tem o trabalho da Angélica também, que eu botei a capa ali, que ela defendeu e apresentou ele hoje, que está ali, que o pessoal que assistiu quando estava ali o trabalho dela, também aqui trouxe umas imagens dessa aplicação. Por quê? Porque a gente vê que isto aí, nós temos que repensar também, e alguma desses detalhes da aplicação, que essa descrição esteja dentro do produto também, não fique restrito à dissertação. Né? E vocês veem assim, e aquilo que a gente parte, da onde partiu esses produtos? De uma real necessidade da sala de aula. É a necessidade do professor. E vocês veem, e nesse tipo de atividade que a gente consegue perceber, não está passando. Não, ela viajou para o espaço de novo, então ela viu que a lua era inteirinha, só que não estava pegando uma parte da lua, e estava só de um ladinho pegando. Pegando o quê?
a luz Ela explicando da as fases da sol. Lua. Por que a Lua fica Ficou na assim. educação infantil? Para você ver que no linguajar deles consegue explicar. Então, E a gente consegue ensinar a ciência. Mica, então a Belinda ficou quase chateada e ficou pensando que a Mica tinha afundado por causa que ela foi no plano escuro. Então, por quê? Parte da realidade, uma necessidade, coisas que as crianças estão ali, estão interessadas, né? Então, ela trabalhou todas as ideias básicas de astronomia na educação infantil e vê que as crianças entendem. Muitas vezes, por que eu botei isso aí? Porque muitas pessoas dizem, isso é complexo, as crianças... Claro que elas conseguem entender. E elas são capazes de explicar, inclusive, as coisas, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer a vocês, mas eu acho aquele artigo extremamente importante para o pessoal se inteirar do que são críticas e elogios em relação aos produtos e a dissertação do produto. Ali está o artigo aqui, que é aquele Souza Araújo, né? É aquele último ali das referências, que é aquele artigo ali. Obrigado, pessoal, por comentar aqui. E aí, das que não façam isso. Parabéns, então. Doutor Nelson aí tem um público bom, né? Estou vindo do Nordeste, não tem meu público aqui. Vou tornar aqui agora. Vamos lá, boa tarde aí, pessoal. Enquanto eles vão aqui, então, mudando, eu também faço parte da Rede Profei, que é de Educação Inclusiva. Então, vou primeiro fazer minha audiodescrição, porque o pessoal está acompanhando a gente, tá bom? Eu tenho 1,72 m, sou negro, cabelo grisalho, estou usando um terno preto e uma camisa aqui, que é vinho, acho que indo para o vinho, tá bom? Mandar um forte abraço para a turma do Profei. Então, vamos lá, então, vamos para a nossa terceira parte. Oi, pronto. Show. Agradecer, então, em primeiro lugar, aqui o convite da URI. A URI, a gente começou aqui um namoro em 2022. Foi o nosso primeiro item de contato. Em 2023 veio o noivado. E agora, em 2024, casamos, o Ema e o Yuri. Primeira vez que eu estou cá, estou muito feliz. Fui muito bem recebido em Santo Ângelo, tá bom? Acho que já estou bem adaptado, já caminhei pela cidade, já corri na cidade. Eu pensei até em comprar um pneu na farmácia São João, mas não ia dar para levar para São Luís, mas ok, fica para outra oportunidade. Também hoje tive a primeira chance de tomar o primeiro chimarrão aí da vida, acho que o Dr. Alisson está por aí, está lá no fundo, Dr. Alisson, me deu chimarrão. Eu já entendi que quando alguém passar comigo por uma garrafa térmica não é café, é água quente, né? E nem é água quente, é água quente, pronto. Tá mais ou menos assim. Já estou bem ambientado já. Então, vou falar para vocês aqui, então, qual é a nossa estratégia para a gente gerar impacto e também qual é a nossa estratégia para a gente estar inovando. Por último, eu vou falar para vocês aqui o nosso caso lá no Nordeste, faço parte da Rede Nordeste de Ensino, lá no doutoramento em Ensino de Ciências e Matemática, passo aqui por alguns estados, nomeadamente o nosso, que é o Maranhão. Fiquem à vontade para depois aqui tecerem suas considerações, questionamentos, sugestões, e aí não deixem de antemão aqui a mesa embora, viu? Doutor Nelson, doutor Ítalo, conheci ele já também, bora aproveitar esses dois aqui que estão sentados, viu? Vamos aproveitar bastante. Vamos então para o nosso primeiro slide. Já fiz então meu agradecimento aqui à CEISTEC, faço parte do Departamento de Física e também aprovamos agora. Vou ter aí essa missão em 2025, que é a de coordenar o mestrado em Processos e Tecnologias Educacionais a partir de 2025.1. Fica o convite de antemão, espero cada um de vocês aqui, se não no Nordeste, mas no estado do Maranhão. Dr. Krause tem o nosso contato e daqui para frente agora mando um forte abraço para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube e vamos arrancar. As características então, pessoal, para que você vise inovação e impacto social, você vai ter que seguir 3 steps. Na primeira, o seu conteúdo ele tem que ser personalizado. O que é o conteúdo personalizado? Você tem que parar, a partir de hoje, de estar utilizando no vício algo que já está pronto, algo que já está preparado. Você vai ter que entender, pessoal, que aquela é sua referência. A partir da sua referência, você tem que criar a sua própria, você tem que começar a dispor do seu material autóctone. De posse do seu material autóctone, você já criou, essa aprendizagem ela tem que ser interativa.
o público que a gente está utilizando agora é diferente do público que era da nossa época. Estou falando nossa época, tipo anos 80, tá bom? Anos 90, tem um pessoal mais jovenzinho que não vai conhecer aqui, mas tudo bem. Mais à frente a gente explica melhor. Essa ideia toda surgiu em 2017, quando em 2017 eu já estava um tanto que desmotivado para estar ministrando aula, porque eu estava imaginando que cada vez que eu saía da minha casa, eu saía para trabalhar. Então, se você vai sair para trabalhar, existe um grande problema, que é um problema que diz respeito a você ter um dispêndio de energia muito grande e você sair infeliz e voltar mais infeliz ainda. Então estava faltando alguma coisa, então a gente começou a trabalhar em prol também de acessibilidade e inclusão. Foi assim que a gente começou a adaptar aquele tema que era complexo em física e começamos a entrelaçar, trazendo então a educação inclusiva à tona. Nesse cenário, pessoal, eu parei de trabalhar simplesmente com as pessoas aversas a tecnologias educacionais, dei o arranque nas minhas ações aprendendo, e aí nessa altura entrelacei com a turma da química, da biologia e da matemática. Foi assim então. A gente traçou uma estratégia, e nessa estratégia o primeiro passo foi temporalizar nossas ações. Dei só uma ideia. Se você quiser agora saber o conceito de tempo, todo mundo aqui está de olho aqui no relógio, quanto cada um gastou em tempo, que horas vai voltar para casa, que horas vai ter que chegar, que horas vai ter que sair. Então, o tempo, ele é um fator que a gente está preso diariamente. Esse tempo, pessoal, ou melhor, a timeline, a linha do tempo, é o que faz a gente evoluir ou retroceder. Nesse cenário, o conceito de tempo é o seguinte, ele é um sequenciador de eventos. Então, a gente vai sequenciando os eventos. Cada evento desse, a gente tem que separar quem é primordial de quem é secundário. E, através desse planejamento, a gente começa a traçar nossas estratégias. Esse planejamento, pessoal, quando ele é embaseado de tecnologia, seja via tecnologia educacional ou não, ele vai gerar para a gente um produto e ali não é erro de digitação, não. Ali está e-book ou digital. Porque nós estamos presos na ideia do livro eletrônico. Mas a gente tem que começar a abrir nossa mente, deixo cá essa reflexão, para que vocês comecem a vislumbrar o mundo digital. Esse mundo digital é o mundo que entrelaça tanto o físico quanto o digital. Eu não posso mais considerar, então, mencionava a priori anos 80 e 90, não vou poder mais considerar, aquela foi a minha época, aquela época valeu, mas o público de hoje, de 2000 para cá, ele é diferente. Se eu for considerar o meu público atual, ele é de 2020 para cá, é mais diferente ainda. É o público que está adentrando ao ensino superior. Se eu me desmotivei em 2017, eu imagino que se a gente for utilizar a mesma ideia daquela época, essa turma vai ser a mesma desmotivada. Então, aquilo que dizem que tem poucos professores de ciência, talvez seja um retrato de que os docentes não estão motivando os seus futuros docentes. Então, a gente tem que começar a trabalhar uma forma de não trabalhar. Olha só que interessante. Você tem que estar motivado e você tem que motivar pessoas. Se isso é interessante, aqui tem 4 steps aqui que vocês podem seguir quando vocês quiserem entrelaçar. O primeiro diz respeito à aprendizagem adaptativa. Então, hoje a gente está chegando num ambiente em que, além das pessoas que a gente foi preparado para a ministração de aulas, a gente pode estar, de repente, com alguém, com algum problema que envolve a educação inclusiva, a gente tem que estar preparado para isso. Lá no estado do Maranhão, só existe uma única escola, existe o IEMA, existe o IFMA, que é o Instituto Federal, e existe o IEMA, que é o Instituto Estadual. No IEMA é a única que é pública e que tem intérpretes que podem facilitar esse processo. As demais não têm intérpretes. Eu comecei a preparar os meus estagiários e dizer o seguinte, vocês têm que começar a aprender, seja o básico de Libras, vocês têm que começar a dinamizar a aula de vocês, seja para criar sinais referentes a esse estudo tão complexo que é de ciências. Mais à frente eu apresento como a gente fez. O segundo item é a gamificação. A gamificação, pelo que eu já passei cá no evento, são conhecedores, não vou ficar tão preso a ela, mas aquelas ferramentas todas educacionais que agora estão populares, vocês podem utilizar à vontade. Mais à frente eu apresento como, então, temporalizar a utilização da gamificação. A terceira diz respeito à vossa resposta, Dr. Krause. A que eu considero é a metodologia imersiva. Por quê? Quando a gente fala em metodologia imersiva,
em vossa cabeça veio realidade virtual. Foi assim que a gente iniciou. Só que, pessoal, a realidade virtual ela despende um valor de erário muito grande. A gente não tinha como mover todo mundo. A gente tirava do bolso. Aqui eu sei que tem vários docentes aqui que compram seu computador, compram seu projetor, não é? Então a gente acaba pagando o nosso próprio bolso. Para a aula ficar top, a gente quer montar experimento, não tem laboratório, a gente compra o material do laboratório. Eu conheço docente que eu posso agora citar aqui, que de certeza comprou EVA e montou no fim de semana para distribuir com a turma e por aí vai. Isso são custos nossos, entrelaçados na nossa vida, que simplesmente a gente tira da nossa família somente para a nossa aula ficar top. Então a gente começou a utilizar a metodologia imersiva, mas usando realidade aumentada. Na realidade aumentada, qual é a vantagem? Tem a disciplina que eu ministro no doutorado, que é ensino de ciências para crianças. Eu observei que o meu público era jovens, adultos e idosos. Eu mandava os alunos da graduação estagiários para eles, para o ensino fundamental e médio. Eu dizia, não, eu estou fazendo errado. Eu tenho que focar na criançada. Sabe por quê? Quem aqui é pai e mãe sabe. Corta um sinal vermelho. Ei, papai, cortou o sinal aí, ó. Ele dá aquela sinalização. Ei, papai, está na hora do lanche. Aí você lembra também que tem que comer. Então, a criança, pessoal, ela sim é nosso multiplicador. Eu comecei a focar na criançada, sabe por quê? Porque quando a gente está aqui no Brasil, você começa no ensino fundamental e médio, você tendo condição, você bota seus filhos e filhas na educação que é privada. E, estranhamente, quando você vai para o ensino superior, o primeiro passo que você procura a graduação é federal, estadual, é pública. Então, como é que pode falar, então, que quando você vai para o ensino superior, você busca a pública? E a turma? E os pequeninos? Por que eles também não podem começar de lá? Eu comecei a seduzir os alunos e falar para eles, olha, vocês vão ter que agora motivar esses pequenininhos aqui que estão aqui na escola estadual e municipal. A gente vai dar as mesmas condições. Começamos uma ação que é na capital. Essa ação na capital com realidade aumentada era para a ideia da criança de tatear, porque se você mostrar algo para a criança, ela fala, deixa eu ver, ela pega. Deixa eu ver, ela pega. Tu não queria olhar? Entendeu? Então, nessa pegada, a gente fez, então, usando a ideia da criança de tatear e fomos trabalhar em realidade aumentada. Por último, então, começamos agora também a instruí-los na utilização de inteligência artificial. Não devemos ser aversos à inteligência artificial, como previamente mencionado cá pela mesa. Por quê? Falei lá para um docente da nossa instituição, esse é averso. Eu disse, se você não utilizar a inteligência artificial, se um aluno seu lhe entregar um trabalho oriundo de inteligência artificial, você não vai conseguir corrigir, porque você não é conhecedor. E inteligência artificial são NIAs, Fala inteligência artificial, vem na cabeça ChatGPT. Tem N, pessoal. Então você tem que saber utilizar. Inclusive, se você não sabe utilizar, um aluno pode pegar a ChatGPT, ele não sabe, mas ele joga no ChatGPT. Mas ele conhece a IA que combate o ChatGPT e ela humaniza o texto. Então, se você não conhece as IAs, você vai corrigir e ainda vai dar nota superior para esse aluno preguiçoso. Tá bom? Então, fica mais esse item. O impacto social, então, ele engloba 3 steps. O primeiro que a gente quer é ampliação, acesso, e foi o horário que a gente falou, vamos sair da capital, vamos escolher aqui determinada região do estado do Maranhão. A personalização ao acesso, de novo, essa aprendizagem ela tem que ser adaptativa, ela tem que ser personalizada. No terceiro e último, formação de professores. Começou a reverberar a nossa ideia da docência diferente, e aí eu disse o seguinte, olha, não dá simplesmente para a gente estar trazendo esse povo para cá para a faculdade. Vamos começar a fazer entrelaçamentos e ir a cada um aí dos municípios. E assim a gente começou. De princípio, fomos com recursos próprios. Às tantas, o governo estadual achou interessante. Também aprovamos um projeto de extensão e começamos a caminhar pelo estado. Como é que a gente avalia, então, como é que você pode mensurar, professor, que isso aí realmente deu sucesso ou foi de insucesso? A gente primeiro escalona os objetivos, a gente traça metas, as nossas metas, elas são metas que são realistas. Através do traço de nossas metas, a gente coleta dados, a gente conversa com docentes e discentes, estamos simplesmente abertos a questionamentos, eles podem contribuir, eles podem suprimir, e assim nós vamos fazendo o nosso autoavaliação. E, por último,
a gente considera deles análises e recomendações. Eles podem recomendar. Então, eu saio daquela zona centralizadora e trago eles agora, eles que são os atores principais. Eu dou autonomia para eles. Se eu dou autonomia para eles, eu digo para eles, olha, a partir de hoje você não precisa mais de mim. Tá bom? Eu sou só seu facilitador. Caso necessite, me procure, mas você não precisa mais de mim. Tá bom? Não necessariamente você tem que ser um autodidata, mas a partir de hoje eu quero ver você um autoaprendiz. Vejam só. Então, esse impacto e essa efetividade, ela é marcada se você considera esses 4 steps. Veja que eu voltei para o slide 0, pessoal. Isso aqui a turma da computação considera como ciclo de autoconsistência. Você vai seguindo passo a passo, a gente tem uma métrica, se não, volta lá para o slide 0 para recomeçar tudo de novo, deu ruim, tá bom? Então, olha só, primeiro, a gente avalia o progresso do aprendizado de cada um. Através do progresso do aprendizado, a gente vê o acréscimo das notas dele, a gente vê a participação dele, a gente aumenta o engajamento dos alunos. Os alunos que antes estavam assustados começam a participar. Vou dar o exemplo cá de uma cidade que fica a 800 quilômetros de São Luís, é a cidade de Loreto. Eu fui ministrar uma disciplina lá que era biofísica. E aí, justamente, o pessoal estava muito amedrontado com a disciplina. Nossa, biofísica. Mas o que eu vi? É uma cidade que é muito voltada para a parte das agrárias. Então, às tantas, comecei o elementário, depois adaptei as minhas aulas para a realidade deles. Então, comecei a falar de física aplicada à agronomia. Eles começaram a participar, porque a gente falou de pulverização, a gente começou a falar, às tantas, de acústica, do som que a aparelhagem agrícola faz ao passar. A gente começou a falar de uma parte que é ambiental. Por último, a gente falou de física das radiações. E na física das radiações, quais os efeitos ali de pesticidas e por aí vai. Então, só nessa mudança, só nessa adaptação, eles começaram a participar. Isso traz satisfação. A gente ganha o quê? A gente ganha sorriso. A gente ganha os alunos falando, professor, não vai embora, volte aqui para a gente. Tá bom? Fica com a gente, não esquece da gente. É disso que a gente está atrás. Aí aumenta a nossa motivação. Isso aqui gera para a gente mais equidade e inclusão. Por quê? A gente começa agora a considerar toda e qualquer classe. A gente não fica preso somente ao que seria o dito cenário ideal. Dando continuidade, pessoal, vou falar para vocês dos desafios e oportunidades. Vamos lá de novo. Já falei então, deu bom, vamos para frente. Então eu posso seguir, porque deu sim meu ciclo de autoconsistência. O primeiro é a personalização da adaptação. Personalizei ele. Vejam ali que ela está falando em outra língua. E por que ela está falando em outra língua? Porque carece de alfabetização digital. Alfabetização digital. Já aprendi, então, essa diferença. E, por último, então, isso gera um trabalho de formação docente. Esse trabalho de formação docente reverbera na cidade. As pessoas começam a falar. Vejam só como é que é importante reverberar na cidade via alfabetização digital. Se eu perguntar para vocês aqui, hoje, a gente está dependendo aqui do microfone. Quem foi que inventou o microfone? Não interessa. Está vendo aí como é que é a situação? Se eu fosse falar para vocês que sem o microfone... Agora a turma lá do fundo não está ouvindo. Ou seja, a gente precisa de algo em que isso sim marcou agora o evento, a utilização do microfone. Quem criou ele? É secundário. Vocês terem uma ideia, Robert Hooke, em 1667, foi ele que inventou o microfone. Se eu fosse falar com a turma da física de Robert Hooke, eles iam lembrar da lei de Hooke. Força é menos que a X. Mas o Hooke também contribuiu com célula, com microscópio. Professor, não sabia não. Está publicado, está publicado. Mas então de que vale eu publicar um artigo? O meu artigo ninguém vai ler. Ninguém está nem me citando. Eu vou publicar um artigo, mas o produto educacional não. Eu passei lá na cidade e eu deixei. Teve um impacto social porque está todo mundo usando. Quem foi que criou? Quem foi que edificou? Quem foi que arquitetou? Ninguém sabe. Mas só pelo ato de ele estar sendo utilizado, para mim já é de grande valia. Então a formação docente valeu.
Como pôr em prática? Em 2022 a gente começou a colocar então em prática, foi em 2022 que começou a dar certo, deu bom em 2022. A gente separou as tarefas, os alunos estão super motivados, cada um trabalha num formato diferente e hoje em dia a gente não trabalha mais na cidade, porque às tantas eu disse, olha, vamos contribuir aqui nos arredores, nas cidades circunvizinhas, vamos atrás de parceiros. O passo a passo que a gente utiliza são balizados nesses 4 steps. O primeiro, então, a gente passa por uma revisão bibliográfica exaustiva, em que essa revisão não é aquela que você está acostumado, não. Faz o referencial teórico aí. Não é essa. É qual é a realidade da cidade. Tá bom? Vamos fazer algo que fique para a cidade, para aquela que a pessoa trabalha lá. Tá bom? Essa daí. A gente faz o levantamento de dados. Em terceiro, a gente faz a nossa formação continuada, docente, discente, para aí sim a gente ir na produção do produto educacional. Perfeito? A nossa estratégia, então, como é que está a aula hoje em dia? 50% vai de cunho teórico, 50%, então eu respeito a ementa. Em hipótese alguma aqui, pessoal, eu mencionei para vocês abandonarem a educação tradicional. E é isso que o povo não entende. O que eu estou pedindo nessa tarde é uma mudança de mentalidade. Não é a tecnologia educacional que vai resolver o problema educacional brasileiro. Mas se você também ficar preso à educação tradicional, também não vai ter modificação nenhuma. Então a gente começa por esse cunho teórico, 25% a gente leva eles para o laboratório, fazem experimento com a gente. Detalhe, para fazer experimento você não precisa de uma graduação. Se você tiver o material e o roteiro, você faz. Se eu der para você os ingredientes do bolo e a receita do bolo, você faz. Talvez ele não fique bom. Talvez ele fique solado. No Maranhão a gente fala solado, não sei como é aqui. Mas, enfim. Por último, a gente entra e fecha. Pode até queimar, né? Por último, a gente entra e fecha com a tecnologia educacional. Esse aqui é o nosso estado. O que é que a gente fez, então? Essas bolinhas que vocês estão vendo, tudo é o EMA, tá bom, pessoal? Nós temos 22 polos da UEMA. São Luís, mais 21. Professor, tem mais de 21 aí, hein? É que tem umas bolinhas ali, ó. O EMA ele tem um programa de formação especial, que aí envolve vários polos, que é para formação docente. Estamos bem ali, ó, na capital, na ilha. Da ilha, a nossa ideia reverberou para cá, ó, para a Baixada Maranhense. A Baixada Maranhense tem esse nome não é à toa, é uma questão de relevo, né? Ela fica bem abaixo e o vento também. Se vocês imaginam que São Luís é quente, a Baixada é muito mais, tá bom? Está bem uns 5 graus a mais. A gente foi lá para a Baixada Maranhense, conseguimos lá uns parceiros, lá também tem o EMA. A cidade maior de lá é Pinheiro, começamos lá em Pinheiro. De Pinheiro, a gente foi para uma cidade que fica a 40 quilômetros, dá para fazer bate e volta, é Santa Helena. E de Santa Helena lá, teve uma aluna que disse assim para mim, professor, eu estou em Santa Helena, mas eu vim do povoado. E eu nunca tinha ido a um povoado. Eu disse, pois eu quero conhecer. Lá no povoado, pessoal, eles nunca tinham feito um experimento. Lá no povoado, a escola, a situação da escola, a infraestrutura era assim muito precário. Eu me comovi bastante. Então, com recursos próprios, eu disse para o meu orientando, eu disse, a gente vai arranjar uma forma de vir para cá e de aplicar cá. Tudo que a gente está aprendendo lá. E também a gente vai entregar aqui para a escola, tudo que a gente tem lá. Vamos trazer lá da UEMA de São Luís para cá, recurso próprio a gente entrega. Daí veio a ideia da caixa LabProf. Com essa caixa nossa aí, você consegue fazer cerca de 100 experimentos. A gente tem, de novo, o e-book para usar a caixa LabProf. E aí na caixa LabProf a gente entregou lá na escola, eles têm hoje. A caixa LabProf hoje ela está em povoados da Baixada Maranhense, está em Pinheiro, está em Santa Helena e também está lá em São Luís, para a gente dar nossas formações. Esse daí, ó, são os cuidados, então, é outro também, e-book que a gente fez, com os materiais lá do LabProf. Aquela figura bem ali não é do nosso laboratório não, tá bom? Ela é gerada por IA. E então a pessoa tem a caixa LabProf, tem o material. No Docência Diferente, a gente tem site Docência Diferente, aplicativo Docência Diferente, nós temos o canal Docência Diferente. Na realidade, a gente veio do canal e fomos ampliando até chegar no celular. Por quê? Um aluno meu estava desmotivado, de mestrado, que os alunos dele não estavam mais assistindo às aulas dele, estavam só usando o celular. Na escola lá é permitido usar o celular. Eu disse, são duas situações. Ou a sua aula não está atrativa, e o pessoal está usando o celular, tá bom? Ou então a outra é, você tem que começar a usar o celular deles.
Ele disse, eu vou usar o celular deles, não tem permissão. Não, vamos cria teu aplicativo, lança atividade neles, eles vão ter que usar o celular deles. Na minha aula tem meu próprio aplicativo, os alunos têm que usar o celular na hora que eu dou a permissão, tá bom? Então eles ficam aqui atentos, até porque a gente vai dando passo a passo. Essa bem aqui, então, ó, o que a gente faz com isso? O trabalho fica inovador porque a gente gera uma maior interação, tanto com relação a vídeos e e-books. Para cada um dos experimentos a gente tem o e-book que ele pode fazer, mas a gente também tem o vídeo explicativo. A gente desenvolve soft skills, pessoal. Essa é a beleza da educação 5.0. A gente cuida também da questão da habilidade socioemocional. Nem todo mundo topifica isso. Qual é o prazer? Eu estou sendo pago, dou minha aula, tarefa cumprida, eu vou embora para casa. Mas lembrem que eu disse para vocês que em 2017 eu estava infeliz nesse processo. Foi preciso esse tipo de situação para que eu voltasse a me motivar, para que justamente hoje a gente começasse a compartilhar as ideias. Aqueles que eram avessos à tecnologia hoje nos buscam, aqueles que eram contra os nossos trabalhos no departamento hoje querem saber o que a gente faz e como eles podem usar. E a única resposta que eu dou é, está tudo na net agora, vai lá e aproveita, se joga. Esse bem aí, ó, uma das minhas alunas lá no Ceará, começando a mostrar agora os detalhes, fez o seguinte, a gente começou, ela viu que ela tinha alunos autistas e eles não participavam das atividades experimentais. Aí ela falou comigo, professor, como é que eu vou fazer para motivar? Eles não participam das atividades experimentais. Aí eu disse, você conhece o FET? Ela é da matemática. Aí ela não usava o FET. Apresenta o FET para eles. Apresentou o FET, eles se motivaram porque é lúdico, é muito colorido. Eles gostaram tanto que agora, nas aulas de matemática, eles querem a tia, porque a tia usa FET. É a única da escola que está usando FET. E eles querem fazer atividade de matemática via FET. E detalhe, a gente não para agora a aula, ela não para a aula simplesmente para usar só FET para eles. A aula de aritmética continua normal para os outros. De forma alguma, pessoal. Porque se ela estivesse usando um tipo de comportamento desse, ela não ia estar incluindo ninguém. Ela ia estar segregando. A gente não está cá para gerar segregação. A gente está cá para gerar inclusão. Esse aqui é o guia lá do Ceará também. Ó. Já estamos saindo do Maranhão, já estamos passando pelo Ceará. São as plataformas, então, interativas. Isso daí gerou também, esse daí, né? Agora já sabe, digital. E tem um e-book, mas também presencialmente ela consegue fazer. E tem agora o passo a passo. Está voltado agora para crianças com autismo, mas temos um trabalho também aqui com o pessoal que é surdo. Vou mostrar para vocês. Essa nossa aluna, então, que está ali, a primeira, a Gilene Sá, que é lá de Santa Helena, ela que disse para mim que ela era de um povoado. Quero conhecer a realidade dos povoados. Comecei a adentrar os povoados do Maranhão. Adentrando os povoados, com recursos próprios, nós fomos lá. Ela me disse o seguinte, professor, entendi com o senhor a diferença de inclusão para segregação. A minha irmã é surda. E a minha irmã, ela não está conseguindo participar das aulas. Eu disse, mas está logrando êxito, está sendo aprovada? Professor, então só passando ela para frente. Eu disse, então você tem uma grande tarefa, que é a primeira. Vamos então, de ciências, vamos buscar todos aqueles elementos que são complexos, tipo força, velocidade, aceleração, vamos então fazer os sinais de cada um deles. Isso gerou a cartilha de ciências da natureza em Libras. Esse bem aqui é o registro dela, tá bom? Esse daí é a Gilene, a minha antiga orientanda. Então, à medida que você vai folheando, ele acho que deve ter umas 40 páginas. Esse aqui foi só uma para dar exemplo. Então, ali você tem o que é o conceito de atração, você tem o sinal de atração, e você tem ela dando sinal também. Tá bom? Então você tem aí, por exemplo, atração, repulsão, átomo, por aí vai. Carga elétrica, tá bom? Tem os sinais, então. Vamos para frente, ó. Não é só trabalho nosso também. Professor, e os outros? Isso aqui é um caso do Rio Grande do Norte, pessoal. Isso aqui é uma aluna lá, não é minha aluna, tá bom? Excelente, eu sempre uso nas minhas aulas. Sustentabilidade em foco. Na aula de ensino de ciências para crianças, eu apresento esse produto educacional. O que ela fez? Simplesmente para a criança, esse daí são charges utilizadas para ensinar sustentabilidade. Mas assim, é algo de forte impacto. E quem são os nossos multiplicadores? As crianças. Então é voltado para a criançada. Lógico, qualquer adulto pode usar. Um exemplo. O lenhador fala
Que calor, eu não consigo encontrar uma sombra. Vou dar outro exemplo. Perdemos nossa floresta. Vamos procurar um zoológico. Tá bom? Então, à medida que você vai folheando esse e-book dela, assim, é de forte impacto, a criança lê, é charge, é ilustrativo e vai reverberar em casa também. Nesse lance dos produtos educacionais, o nosso grande parceiro, o Dr. Nelson, que já falou ali da EduCaps ali para a gente, eu tenho utilizado bastante aqui o repositório da URI, apresentei a URI lá aí na UEMA, o pessoal começou a utilizar também, o entrelaçamento está muito gigantesco, e eu dizia, a priori aqui para o Dr. Krause, está tendo um grande problema com relação a produtos educacionais. Porque o pessoal, você tem um produto educacional, estão lembrados? O foco é o quê? Arranjar uma forma de trabalhar, eu vou trabalhar para eu não trabalhar. Essa daí que é o objetivo. Mas se lança produto educacional, o que a pessoa quer? Dissertação de mestrado, ou então, se for profissional, tese de doutorado. Acabou. Se você não utilizar o seu produto educacional, não serei eu que irei, pessoal. Você tem que começar a mostrar para o público esse produto educacional. E não é na data de sua defesa. Ele tem que ficar lá. Lembra a história do microfone. Daqui a alguns anos não vai interessar se foi você que fez o produto educacional. Você vai ficar feliz de saber que na escola que você passou, no local que você passou, seja formal ou informal, tem lá algo que estão utilizando e que você foi partícipe desse processo. É disso que você tem que se regozijar. Tá bom? Então, vocês têm que começar a se citar. Se eu não cito, como é que eu conheço hoje, como é que eu conheci a URI? Via contato com ele, hoje em dia eu referencio ele, ele me referencia, eu uso nas minhas aulas os produtos educacionais da URI e a gente vai fazendo esse entrelaçamento. Mas é o auto-marketing. Você tem que se valorar enquanto profissional. Se você não se valora, se seu produto educacional nem você dá atenção, então ele não vai ter impacto social nenhum. Muito menos vai ser inovador. Não sei se dá para dar uma clicadinha ali dentro, ali, Dr. Krause. A nossa missão aí daqui para frente ali, ó, esse dali é o Insta do Docência Diferente Oficial, que é o nosso canal. O meu já passa aí na timeline, mas o que eu faço então todos os dias? A gente busca, visando aumentar o engajamento, ó. Isso aí, a ideia do Docência é diferente, então. A gente quer aumentar o engajamento dos alunos, a gente não quer mais sair, pessoal, para ministrar a aula. A gente quer sair para motivar pessoas. Esse bem aqui, então, são os nossos contatos, ali é o nosso canal no YouTube, aquela ali é a foto da nossa equipe, faltou gente ainda. Aquele é meu e-mail pessoal, ali estão as nossas redes. Queria mais uma vez aqui agradecer todo mundo aqui que esteve com a gente, agradecer principalmente um forte abraço a senhora Ângela, que sempre me tratou com tanta delicadeza, tá bom? Eu sempre imaginei ela como uma inteligência artificial, né? Eu disse, olha, o bot da URI é top aqui, eles dão uma resposta que é excelente. Mas que bom ter a conhecido, não tem como agradecer essa pessoa. Vou finalizando então, acho que a fala da mesa foi bem coesa, minha fala está concluída e a vida é corrida. Valeu. Opa, agora está alta. Obrigado aos três. Acho que as falas foram bem, acho que na linha que a gente estava imaginando. Dentro da fala do Nelson, eu me lembrei da última aula que nós tivemos de produtos educacionais, que nós estávamos interagindo um pouquinho com o EduCaps. E a gente fez uma experiência meio sem querer e clicou no procurar sem botar uma palavra-chave. Foram mais de 500 mil produtos depositados. E a pergunta que eu faço, quem deposita esses produtos? E por isso está cheio, que ninguém mais consegue colocar produto lá. Qual o sistema vamos dizer, de análise? Tu bota lá o teu produto, ponto, aprovado, está lá, depositado. Materiais didáticos, né? Sim, não, eu digo assim porque está lá no EduCaps e, teoricamente, seria um material didático, um produto educacional de algum tipo.
né? Então, vejo que isso é uma problemática de como o sistema foi concebido inicialmente, né? E é uma satisfação muito grande ver que o professor Elber está utilizando no nosso produto Play, lá, que foi concebido justamente com a início para produtos na área de inclusão, e depois a gente, não, vamos abrir também para tudo que é produto, que esse é o nosso papel. Bom, temos tempo ainda para algumas questões, já passamos um pouquinho da hora, mas creio que uma ou duas perguntas a gente pode tentar responder, se alguém tiver alguma pergunta aos três nobres colegas. Acho que creio que, então, uma aula, né, que ninguém tem dúvidas, né? É o que eu falo para os meus alunos. Acho que nem prova vai ter, porque ninguém tem pergunta, ninguém pergunta nada, né? Quer dizer que entenderam tudo, mas tranquilo. Mas eu acho que foi bem ao encontro que a gente pensava inicialmente, né? Não é responder todas as questões relativas ao impacto em inovação, impacto social dos produtos educacionais, mas é lançar, vamos dizer, uma conversa inicial, porque isso é um assunto que não se esgota, que acho que vai ter muito debate ainda. As fichas de avaliações dos programas das áreas, principalmente da área de ensino, ela está se renovando, e não sei se a gente tem ainda o ideal para o próximo quadriênio. Então, acho que tem muito ainda questões a serem definidas. Tá? Agradeço, então, aos três e espero tê-los novamente aqui numa próxima oportunidade.